A lei que protege seus dados nunca usou a palavra criptografia, nenhuma vez. Nem no artigo 46, nem no 48, nem em nenhum dos seus 65 artigos. Zero ocorrências. E mesmo assim, empresas brasileiras estão sendo notificadas, investigadas e, em alguns casos, punidas justamente porque não criptografaram seus dados. Como uma lei pode criar uma obrigação que ela mesma nunca escreveu? Esse é o campo minado em que milhares de empresas brasileiras estão pisando agora, sem saber exatamente onde estão as minas. Vamos colocar os dois lados dessa história frente a frente. Lado A, o que a lei realmente diz. O artigo 46 da LGPD exige que empresas adotem medidas técnicas e administrativas para proteger dados pessoais. Mas não especifica quais. Nenhuma tecnologia é nomeada. Nenhum padrão é definido. A lei usa termos como anonimização e pseudonimização, conceitos, não ferramentas. E o artigo 48 vai um pouco além, diz que, na avaliação de um incidente, será levado em conta se a empresa adotou medidas que tornaram os dados ininteligíveis para terceiros não autorizados. Ininteligíveis. Essa palavra sozinha carrega o peso de toda a discussão que vem a seguir. Lado B. O que a ANPD está fazendo com esse silêncio? Em 2024, o órgão regulador publicou um guia orientativo recomendando explicitamente a criptografia como medida técnica de referência para empresas de todos os portes, inclusive as pequenas. Em dezembro do mesmo ano, notificou 20 grandes empresas por falhas de governança. E no segundo semestre de 2024, abriu mais processos do que em todo o histórico anterior somado. A ANPD não precisou mudar a lei. Ela apenas preencheu o espaço vazio que a lei deixou. E esse espaço, agora, tem consequências reais. Agora compare com o que acontece do outro lado do Atlântico. A GDPR europeia, que serviu de inspiração para a LGPD, não tem esse silêncio. Ela nomeia a criptografia diretamente. Exige sua aplicação. Define padrões mínimos. E pune com multas que chegam a percentuais bilionários do faturamento global das empresas. Já foram aplicadas multas de centenas de milhões de euros a gigantes como Meta e Google. Enquanto isso, a maior multa já aplicada pela ANPD a uma empresa privada, até 2023, foi de R$ 14.400, valor que a maioria das empresas notificadas gasta em um único almoço de diretoria. Essa é a distância entre os dois mundos. Mas não se engane achando que R$ 14.400 é o teto real do risco. A LGPD prevê multas de até 2% do faturamento bruto da empresa, limitadas a R$ 50 milhões por infração, e infrações podem se acumular dentro do mesmo incidente. Um único vazamento mal gerenciado pode gerar múltiplas infrações simultâneas, falta de medidas técnicas, ausência de notificação no prazo, DPO inadequado, canal de comunicação inexistente. A conta pode chegar a centenas de milhões. O R$ 14.400 foi o primeiro passo de um regulador aprendendo a andar. O que vem a seguir é uma corrida. E o cenário ficou mais urgente. Em 2024, organizações brasileiras enfrentaram em média 1.100 ataques cibernéticos por semana, um ataque a cada 11 minutos durante o horário comercial. Aumento de 30% em relação ao ano anterior. 7 em cada 10 empresas brasileiras já sofreram algum tipo de incidente. Isso significa que a pergunta não é mais se sua empresa vai ser alvo, mas quando, e o que acontece depois depende diretamente de você ter ou não adotado medidas que tornem os dados, nas palavras exatas da lei, ininteligíveis. A criptografia não é a única resposta possível. Mas é a mais óbvia. E a que a ANPD está observando. Agora vamos ao terceiro campo minado, a nuvem. Muitas empresas acreditam que hospedar dados na AWS, no Azure ou no Google Cloud resolve a questão de conformidade automaticamente. Não resolve. Os grandes provedores entregam infraestrutura segura, mas a responsabilidade de como essa infraestrutura é configurada, quem tem acesso, como os dados são classificados e protegidos, isso é da empresa contratante. É o chamado modelo de responsabilidade compartilhada. A nuvem cuida do prédio. Você cuida do que guarda dentro dele, e de quem tem a chave. E tem mais uma camada de incerteza que a própria ANPD ainda não resolveu. Quando uma empresa brasileira armazena dados de usuários em servidores localizados nos Estados Unidos ou na Europa, isso é uma transferência internacional de dados, ou é apenas trânsito? A Resolução 19 de 2024 regulamenta transferências internacionais com exigências obrigatórias a partir de agosto de 2025. Mas o texto não trata especificamente do armazenamento em nuvem no exterior. Há uma lacuna regulatória aberta. Empresas que usam serviços estrangeiros estão operando em território cujas regras ainda estão sendo escritas. Esse é o lado B do campo minado. Então onde isso deixa sua empresa?
De um lado, uma lei que deliberadamente não nomeia tecnologias, uma escolha principiológica, feita para durar mais do que qualquer padrão técnico específico. Do outro, um regulador que está preenchendo esse silêncio com orientações, notificações e sanções crescentes, e que em 2024 mostrou que o período educativo terminou. A criptografia não é mencionada na LGPD. Mas a ausência dela, especialmente após um incidente, vai ser a primeira coisa que a ANPD vai perguntar. E você precisará ter uma resposta muito melhor do que a lei não obriga. Você está do lado de quem acha que a LGPD ainda é letra morta, ou do lado de quem já viu a conta chegar? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa contradição entre o texto da lei e o que a ANPD está cobrando na prática. E compartilhe esse vídeo com o responsável de TIO jurídico da sua empresa antes que a ANPD faça isso por você, com uma notificação que vai ser bem menos confortável de receber. Se inscreve no canal, porque esse assunto não termina aqui.